Olá, graça e paz em nome de Jesus Cristo. Espero em Deus que você e a sua família estejam muito bem no dia de hoje. Nós vamos iniciar mais uma aula na nossa escola bíblica virtual e hoje nós vamos falar sobre um tema, o tema é família, mas nós vamos abordar um assunto extremamente importante dentro das nossas relações familiares, que é a questão da comunicação. Quanta dificuldade nós temos na comunicação dentro dos nossos lares, na comunicação entre nós e o nosso par, ou seja, entre você e a sua esposa, você esposa com seu marido, a dificuldade que nós temos também na comunicação com os filhos, nós como pais em relação aos nossos filhos, os nossos filhos em relação a cada um de nós, e assim sucessivamente dentro das famílias. Então nós vamos falar um pouco, vamos iniciar essa aula que será ministrada em duas partes, a primeira parte hoje e a segunda parte na quarta-feira que vem. Mas antes de nós iniciarmos, eu convido você a fechar os seus olhos aí na sua casa e nós vamos orar a Deus e agradecer ao Senhor por mais um dia, por mais uma manhã, por mais uma noite, onde o Senhor tem estado conosco, onde o Senhor é aquele que não dorme, é aquele que guarda a cada um de nós, mesmo quando nós estamos descansando, agradecendo ao Senhor por mais um dia, agradecendo ao Senhor pela vida, pela saúde, agradecendo a Ele por ser quem Ele é e o que Ele representa aí para cada um de nós. Então convido você a fechar os seus olhos, nós vamos orar nesse instante. Pai, graças te damos por mais um dia, Senhor. Graças te damos porque nós amanhecemos mais uma vez, porque o Senhor concedeu vida, nesse dia em que o Senhor cuida de cada um de nós. Te agradecemos porque o Senhor providenciou esse dia para que nós andássemos nele, para que glorificássemos o Teu santo nome em tudo o que fizermos, Senhor. E se não o fazemos isso, nós te pedimos perdão pelas nossas falhas, Senhor, que são tantas. Nós reconhecemos o nosso estado de pecadores que somos. Te agradecemos pela Tua graça presente, Tua misericórdia sobre as nossas vidas, a qual tem sido renovada a cada dia, a cada manhã, Senhor. Te agradecemos pela noite que vai chegar, pelo descanso que o Senhor vai conceder a cada um de nós. Te pedimos agora que o Senhor fale conosco, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor fale às nossas mentes, ilumine a cada um de nós nesse instante, para que possamos receber a Tua palavra com muita alegria nos nossos corações. É no nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em dois textos. O primeiro é o Salmo 141, versículo 3. Salmo 141, versículo 3. Salmo 141, versículo 3. Que diz assim: Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Outro texto, Provérbios, capítulo 25, versículo 11. Provérbios 25, versículo 11, que diz assim: Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Assim é a palavra dita ao seu tempo. Eu não sei se você já ouviu dizer, mas eu acho que com certeza sim, ou se você já leu, mas existe um livro muito conhecido de todos nós, não vou me lembrar aqui a data do lançamento dele, mas é um livro muito interessante que tem um título bem pitoresco assim: Homens são de Marte, mulheres são de Vênus. Homens são de Marte e mulheres são de Vênus. O que o escritor ele quer demonstrar nesse livro?
simplesmente, né, de uma forma muito tranquila e muito aparente, ele procura mostrar que existem diferenças entre homem e mulher que são tão marcantes, diferenças físicas, emocionais, estruturais, como se nós fôssemos planetas diferentes. Homens são de Marte, mulheres são de Vênus. Ou seja, esse livro traz para mim e para você essas diferenças que afetam constantemente o nosso relacionamento entre homem e mulher, principalmente na área de comunicação. E é essa a razão pela qual nós temos tanta dificuldade na nossa comunicação. A comunicação não é um processo de uma só direção, gente. Ou seja, um único veículo de transmissão, com envolvimento de um único sentimento ou usada simplesmente para expressar seus próprios interesses. Ela envolve processos verbais, a comunicação, e processos não verbais, ou seja, nós comunicamos informações, sentimentos e interesse entre as pessoas que estão naquela comunicação. Quando nós vamos à Escritura, de Gênesis ao Apocalipse, a comunicação sempre foi uma dificuldade patente no relacionamento entre as pessoas. Um exemplo, Adão e Eva tiveram e emitiram opiniões diferentes, cada um emitiu uma opinião para o seu pecado, para aquilo que havia cometido, para o seu pecado comum. Outro exemplo, os discípulos de Jesus discutiam defendendo quem seria o maior dentre o reino de Deus. Um outro exemplo, Ananias e Safira mentiram para os companheiros cristãos. Dificuldade na comunicação. O apóstolo Paulo escreveu várias vezes acerca das brigas entre os cristãos em suas próprias atividades. Ele viu-se envolvido ali em problemas de relacionamento, e em todas essas e outras circunstâncias, a comunicação foi o veículo motor e condutor desses conflitos. Geralmente a má comunicação, ela é esse motor condutor dos conflitos. As pessoas, existe um ruído na comunicação e muitas vezes existe um mau entendimento com relação à comunicação. Nós queremos buscar aqui de um modo muito simples, analisar os principais problemas envolvidos na comunicação e a forma bíblica de nós resolvermos esses problemas de comunicação. O primeiro ponto a ser destacado aqui, o primeiro ponto importante, é que nós temos que aprender que ao nos comunicarmos, nós incluímos diversos outros fatores que, se não interpretados corretamente, distorcem totalmente aquilo que se pretende dizer. O homem e a mulher têm características distintas que influenciam na sua comunicação. Raramente querem dizer a mesma coisa quando usam a mesma palavra. Isso acontece muito entre os casais. Por exemplo, quando uma mulher diz: "Eu sinto como se você nunca me ouvisse", ela não espera que isso seja tomado de uma forma literal. É somente talvez uma expressão de uma frustração apenas. Os homens tomam essas expressões de forma errada, literalmente, como se ela não ouvisse absolutamente nada. Não é isso que ela está dizendo. Um dos grandes desafios para os homens é interpretar e apoiar corretamente uma mulher quando ela está falando sobre os seus sentimentos. Muitas vezes a gente diz: isso é brincadeira, não prestamos atenção devida, porque existe uma falha na comunicação. O maior desafio para uma mulher é interpretar e apoiar corretamente um homem quando ele não está conversando, quando ele usa o silêncio como meio de comunicação. Tanto para o homem quanto para a mulher, mas principalmente para o homem, silêncio já é uma resposta. Silêncio já é um meio de comunicação. É importante nós respeitarmos também esse momento.
Assim também como é importante que o homem entenda que nem tudo o que a mulher está dizendo é literal. Que muitas vezes ela está expressando ali uma frustração e dizendo, olha, você nunca, eu sinto como se você nunca ouvisse o que eu digo. Não é isso, claro que nós ouvimos. Mas o fato é que existem problemas na comunicação. Nossa origem, como nós fomos criados, tem influência direta na nossa comunicação, gente. Há pessoas que não conseguem se expressar pelo simples fato de não terem sido orientadas como falar. Outros não falam porque aprenderam que comunicar seus sentimentos pode muitas vezes trazer resultados desagradáveis, risco de não serem compreendidos. Isso acontece com muita frequência devido a traumas, devido a traumas que existiram ao longo da história até chegar ali no momento do casamento ou mesmo dentro do casamento. Traumas existentes ali por falhas na comunicação que já estão enraizadas no coração de um ou de outro cônjuge. É medo por causa de frustrações passadas. Isso acontece também. Os valores que alguém dá para as coisas, a sua autoimagem, tanto positiva quanto negativa, influenciam diretamente na forma da sua comunicação. Tanto o murmúrio e a lamúria constantes, como o pedantismo, são facilmente encontrados, atrapalhando assim uma boa comunicação. Os sentimentos, as tensões, as preocupações vividas nas horas antes de um diálogo, ou mesmo as circunstâncias que o envolvem, geralmente ditam o ritmo e o conteúdo de uma conversa. É importante saber que toda comunicação ela vem recheada com vários ruídos e ter consciência de que nós devemos saber tratar essas situações é fundamental para que a gente tenha uma boa comunicação e, consequentemente, nós tenhamos um bom relacionamento. Efésios capítulo 4, versículo 25 e 26, diz assim, preste atenção nesse texto, Efésios 4, 25 e 26, diz assim, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se oponha ao sol sobre a vossa ira. O apóstolo Paulo aqui nesse texto, em Efésios 4, 25 e 26, ele aborda outros aspectos importantes sobre a comunicação, principalmente dentro da família. O primeiro aspecto que nós devemos buscar no texto refere-se ao conteúdo da nossa comunicação. Primeiro, fale a verdade com amor. Fale a verdade com amor. Efésios 4, 15, 25 e você pode ler isso em Colossenses 3, 9. Fale a verdade com amor. Ou seja, pare de mentir. Um dos problemas mais difíceis de se corrigir em um relacionamento é a confiança quebrada e a confiança perdida. A melhor maneira de você perder a confiança de alguém é mentindo para essa pessoa. Uma vez que nós somos capazes de mentir por coisas pequenas, como alguém pode acreditar em nós sobre coisas ainda maiores? Fale a verdade com amor. Porque a confiança, depois de quebrada, pode até ser restaurada. Assim, vou dar um exemplo. Nós quebramos um vaso, você derruba um vaso de porcelana ou de vidro. E ali, dependendo do estrago, né, você vai juntar, você vai colar, vai passar super bonder ou outra cola que seja. Você vai conseguir restaurar, mas as marcas vão ficar visíveis. E da próxima vez, pode ser que a pessoa não acredite, não confie em você. Fale a verdade em amor. Segundo, a palavra branda aplaca o furor. Provérbios, nós podemos ler isso em Provérbios 15:1, Provérbios 25:15, Provérbios 17:14, Romanos 13:10, Efésios 4:26, 31, Filipenses 2:1, 4, Efésios 4:2. A palavra branda aplaca o furor.
como tem sido comum nos nossos dias nós vermos pessoas que se amam se agredirem mutuamente por não viverem o ensino bíblico no uso da sua fala. Qual é o ensino bíblico na nossa comunicação, na nossa fala? A palavra branda aplaca o furor. Terceiro, há momento certo para todo propósito. Eclesiastes 3:7, Provérbios 15:23, Provérbios 10:19, Provérbios 17:9, Provérbios 25, Gálatas 6:1, Romanos 14:13, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11. Há momento certo para todo propósito. Por que tratar o problema em momento inconveniente? É errado isso. Há momento certo para todo propósito. Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer? Escolha o tempo certo para falar, mas não deixe de falar. Não acumule ressentimentos, porque quando você resolver colocá-los para fora, talvez seja tarde demais. Ou quando você o fizer, você vai fazer com tanta violência que você não vai conseguir conter as suas consequências. Mas há um momento certo para todo propósito. Deixe os ânimos baixarem, respire, e aí sim você fala, aí sim você conversa. Homens são de Marte, mulheres são de Vênus. Existem diferenças entre nós, criados à imagem e semelhança de Deus. Mas somos seres diferentes. E como somos seres diferentes, um completa o outro naquilo que falta no outro. É assim que Deus nos fez. Essa complementariedade que existe somente entre sexos opostos. Só o homem pode completar o que falta na mulher. Só a mulher pode completar aquilo que falta no homem. Porque são diferentes. E quando nós falamos de comunicação, nós temos que tomar alguns cuidados, porque somos diferentes e precisamos excluir os ruídos de toda a comunicação que porventura nós tenhamos. Porque o grande problema na comunicação são os ruídos. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Então, na hora de se comunicar, fale a verdade com amor. A palavra branda aplaca o furor. Né? Para que brigar? Procure tratar o problema em momento certo, não no momento inconveniente. Há momento certo para todo o propósito. Mas comunicar envolve ainda mais, e é o que nós vamos ver na próxima quarta-feira. Então eu convido você para que na próxima quarta-feira você esteja aqui conosco e que nós possamos aprender um pouquinho mais sobre a comunicação da família. E lembrando você que quando vamos à Escritura de Gênesis e Apocalipse, nós percebemos que existem muitas dificuldades com relação à comunicação, né? Mas se nós aplicarmos isso, né, na hora de comunicar aquilo que nós lemos em Efésios 4, 25 e 26, com certeza nós teremos uma boa comunicação nos nossos lares, uma boa comunicação entre maridos e esposas e também, consequentemente, com os nossos filhos. Mas não esqueça, na hora de você se comunicar, fale a verdade com amor. A palavra branda aplaca o furor e é o momento certo para todo propósito. Pare de mentir, para que ficar brigando e para que tratar o problema no momento inconveniente. Que Deus nos ajude a colocar isso em prática nos nossos relacionamentos. Vamos orar. Pai Santo, Pai Eterno, nós louvamos e engrandecemos o Teu santo nome. Que possamos, com a ajuda da Tua palavra, com a Sua ajuda, Pai, possamos melhorar a comunicação nos nossos lares, a comunicação entre maridos e esposas. Que o Senhor nos ajude a termos uma boa comunicação à luz da Tua palavra, Senhor. Pai, nós queremos colocar, ó Deus, os enfermos, os enlutados diante do Senhor. Que o Senhor ajude os enfermos,
que o Senhor possa, mediante a sua vontade, recuperá-los e que o Senhor console o coração dos enlutados, Senhor. Pai, nós te louvamos e te engrandecemos, porque em meio a tantas lutas e a tantas dificuldades, o Senhor tem estado conosco nesta caminhada, nesta corrida proposta a cada um de nós, que é a vida cristã, Senhor. E quando estamos cansados, já perdendo o fôlego, já perdendo o tônus muscular nesta corrida proposta a cada um de nós, que é a vida, que o Senhor venha com um novo fôlego, Senhor. Que o Senhor possa renovar as nossas forças, para que possamos continuar vivendo, possamos continuar correndo esta carreira, esta corrida proposta a cada um de nós, porque sabemos que no final, nós sabemos que receberemos a coroa da vida, Senhor. Louvado seja o teu nome por isso. Abençoa esta igreja, abençoa os irmãos, as irmãs, os familiares, ó Deus. E se o Senhor permitir, se o Senhor quiser, estaremos aqui no próximo domingo, às 19 horas, louvando e cultuando o teu santo nome e aprendendo um pouco mais da tua santa palavra. Nós oramos, ó Deus, de uma forma particular. Nós temos um pedido de oração pelo reverendo Artêmio Pai, Senhor, que está lutando contra o câncer. Oramos pela vida do teu servo, Deus, que o Senhor possa ajudá-lo nesse momento tão difícil, ó Deus, renovando as suas forças, ó Pai. Pedimos pela vida dele e de tantas outras pessoas que estão enfermas, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Seja feita a sua vontade sobre a vida dele, sobre as nossas vidas sempre. É no nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe ricamente e, se o Senhor permitir, estaremos aqui na próxima quarta-feira, aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Forte abraço a todos.